agora falar a respeito de quais são as doenças, os transtornos relacionados ao humor e ao afeto. Os transtornos do humor, eles podem ser divididos em dois grupos. Existem os transtornos permanentes do humor, são aqueles que acompanham a pessoa há pelo menos 2 anos da vida da pessoa. E existem os transtornos episódicos do humor. São aqueles que acontecem em períodos da vida da pessoa. E o curso deles é assim. A pessoa está bem, depois a pessoa passa um tempo em crise, na maioria das vezes retoma o seu padrão absolutamente normal de vida, e é por isso que nós chamamos de transtornos episódicos do humor. Algumas vezes o transtorno do humor acontece uma vez na vida e depois a pessoa nunca mais tem problema. Outras vezes o transtorno do humor ele é recorrente e a pessoa acaba alcançando um status de crônico, ou seja, essa doença é uma doença crônica. Se ela é crônica, significa dizer que não tem cura. Mas apesar de não ter cura, ela tem um controle muito bom dos seus sintomas e da sua evolução. Dentre os transtornos permanentes do humor, nós poderíamos dizer que há 2 tipos. A distimia e a ciclotimia. Você já ouviu falar no devagar quase parando? Aquelas pessoas que são lentas, né? E ao mesmo tempo que são lentas, são meio emburradas. O que acontece com essas pessoas? Elas têm um humor aquém daquilo que a gente espera que seja o normal. Então, o afeto dele, as respostas que o distímico emite em relação à vida, são sempre respostas aquém do que deveria ser e sempre tendendo a ser respostas negativas. São pessoas que têm baixa energia, que não têm tenacidade para perseguir seus objetivos, que se cansam muito fácil, que se aborrecem. Agora, você também já ouviu falar de lua? Aquela pessoa que você nunca sabe como vai encontrar? Isto significa que o humor desta pessoa muda muito rapidamente, de uma hora para outra, de um dia para o outro, sem com que tenha acontecido nenhum fato que possa ter justificado essa mudança de humor. Essas pessoas que nós popularmente chamamos de fulano é de lua, essas pessoas têm micro flutuações do humor, ou para mais ou para menos, que tem curta duração. E isso prejudica muito a convivência, tanto no espaço familiar, quanto no espaço do trabalho, como na sociedade em geral. Tanto a distimia quanto a ciclotimia são alterações permanentes do humor que geram sofrimento e prejuízo, e por isso precisam ser tratadas. E é a psiquiatria que faz isso. Ainda tem um detalhe. Você também já ouviu falar naquele fulano que é ligado no 220? Aquele que não para, que fala muito, que consegue resolver várias coisas ao mesmo tempo? São os hipertímicos. Assim como os distímicos têm um humor abaixo do que seria o normal, os hipertímicos têm um humor acima do que parece o normal. Então, será que eles também têm o transtorno permanente do humor? Não. A Organização Mundial de Saúde considera que a hipertimia traga mais vantagens do que desvantagens. Então a hipertimia não é considerada como um transtorno permanente do humor. Por quê? Porque ela não precisa ser tratada. Entretanto, a hipertimia já pode dar um indício de que essa pessoa possa, ao longo do tempo, desenvolver algum transtorno do humor. É uma pessoa que precisa ser observada porque tem chances de, ao longo da vida, acabar desenvolvendo uma patologia do humor.